Eu li Como Arruinar um Casamento da Alison Spett e eu quero conversar um pouquinho sobre ele com vocês hoje. Meu intuito com esse vídeo não é dar spoiler para ninguém que ainda não leu, mas eu também quero conversar aqui com quem já leu. Então eu vou conseguir falar de um jeito bem abrangente sobre a história, detalhando alguns pontos que a narrativa nos mostra, mas eu não vou falar sobre o enredo principal, como acontece o desenrolar da história, para que não perca a graça para quem ainda não leu. Esse era um livro que eu estava com muita vontade de ler, até porque ele foi a notícia do começo do ano, né? Ele ganhou o prêmio de melhor ficção de 2024 no prêmio do Goodreads Choice Awards, né? Ele ganhou como melhor ficção e ele estava concorrendo com grandes nomes, como Intermezzo, que foi uma aposta que estava todo mundo falando, e Bem-vindos à Livraria Rwanandong, que eu particularmente amo. Bom, dito isso, ele chegou pra gente com a assinatura da TAG, né? Foi em janeiro desse ano de 2025, mais ou menos. E eu tive o privilégio de ler nessa versão maravilhosa da TAG, porque a minha amiga, ela é parceira da TAG e ela me emprestou pra eu ler nessa versão. Tenho no Kindle também a versão da Harlequin. Ok, depois disso, vou contextualizar um pouquinho, falar sobre a sinopse pra vocês, tá? Então, isso é a sinopse. Você vai encontrar na contracapa do livro, tá? A história a gente conhece a Phoebe, que ela é uma pessoa que tá com muita coisa na cabeça, acabou de se separar, ela tem um tempinho já que ela se separou e ela não está mais feliz, o casamento dela é de muito tempo, sabe? É tipo assim, e agora quem eu sou, o que eu vou fazer, a minha profissão? Ela é professora, digamos assim, no Brasil, ela seria professora substituta, né? E ela não se enxerga mais na profissão, na vida, e ela decide que ela vai se matar, tá? Sim. Então, o livro, ele tem esse contexto. E aí, o que ela faz? Ela sempre quis ir para uma pousada. É a pousada em Conn Hall, que fica em Newport. Ela sempre quis ir nessa pousada. E ela decide que o último dia dela vai ser lá nessa pousada caríssima. E ela vai para lá para viver o último dia dela, literalmente. Quando ela chega nessa pousada, ela descobre que tá acontecendo preparativos para um casamento. E ela fica sem entender, né? Mas, tipo, tudo bem. Quando ela vai falar com a recepcionista, né? Ela fala, opa, houve um engano, porque tá tudo certo pra esse casamento. Não era pra a gente ter alugado pra você. Mas aí, como já tá tudo fechado, então ela continua na pousada e segue a vida. Vê um monte de gente e fala, tá bom, vou pro meu quarto viver a minha última noite. No meio de tudo isso, ela encontra a Lila. Lila é a noiva. E elas até chegam a se cumprimentar, coisa assim, super aleatória. Ai, oi, tudo bem? Que bom que você veio. Ah, obrigada, tchau. E elas pegam um elevador junto e a Lila fala, você veio pro casamento? Nossa, eu não lembro de você. Você é da família do noivo, o Gary? Ou você é algum parente próximo, assim? E ela fala, não, eu não vim pro casamento. Eu vim pra viver a minha última noite aqui. E aí a Lila, tipo assim, essa é a conversa central onde elas se descobrem. E aí a Lila fica tipo assim, não, você não vai fazer isso aqui. Você não pode arruinar o dia mais perfeito da minha vida, que é o meu casamento. O que eu tanto planejei, você não pode arruinar cometendo, né? E, gente, isso acontece exatamente no começo, tá? Assim, no primeiro capítulo isso já acontece, segundo no máximo, e aí começa o desenrolar da história, tá? Eu quero falar especificamente agora sobre os personagens. A gente tá muito acostumado a ler histórias de jovens, né? E a Phoebe não, a Phoebe, ela, se eu não me engano, ela já passou dos 40, né? Então a gente tem uma discrepância de idade. O livro gira em torno da Phoebe, mas também tem muito presente a Lila, porque ela é a pessoa que vai casar e tudo e tal. A Lila, ela tem 20 e poucos anos e a Phoebe tem 40, então ela, tipo assim, tem o dobro de idade, de vivência e já foi casada e a Phoebe tem esse jogo, tipo, ai, o casamento não é isso, ai, deixa ela casar pra ela ver, sabe? Quando a Phoebe foi alugar a pousada, ela pegou, tipo assim, o quarto, a suíte master do quarto pra passar a última noite. Então ela tem visão pra toda a pousada. E o salão de festa, então ela tá lá vivendo a noite dela, ela sai na varanda assim e começa a ver como é que tá o casamento, né, a arrumação das coisas e tal. Então tem muito essa pegada de tipo assim, ela falando algumas coisas que ela pensa, o que ela acha, tipo assim, ai, pra que fazer um casamento desse tamanho, gastar tanto dinheiro com isso, sabe?
É muito engraçado. A Phoebe, gente, ela é uma personagem que eu gostei bastante. Ela é bem completa, sabe? Ela é uma pessoa que é humana. Eu tô acostumada a ler mais romance, livros ficcionais, essas ficções de hoje em dia, né? Que são mais jovens. Então pegar alguém assim com uma cabeça um tanto mais madura foi muito gostoso de ler. E a Phoebe, ela é um ser humano normal. E ela enfrenta problemas na carreira dela, problemas com o marido, né? A gente tem durante o livro muito flashback de como foi a vida dela. Porque o começo do livro a gente sabe que ela é separada. Mas a gente vai ter um contexto do casamento dela também, em vários flashbacks. Por quê? Porque o livro fala sobre um casamento. Então é óbvio que vai trazer essa visão, sabe? De alguém, tipo assim, que já viveu muito isso e alguém que tá começando a escrever uma história com alguém, entende? A Phoebe, eu senti que ela é uma pessoa, tipo assim, que ela viveu a vida pra agradar alguém, sabe? E eu acho que essa foi a parte que me cativou. Porque é o que a gente vive. Ela viveu pra agradar alguém, pra que ela fosse a melhor na profissão dela. Ela viveu pra que ela fosse a melhor no casamento dela, ainda que isso não satisfazesse ela por completo, sabe? Ela escondia algumas coisas que ela queria falar ou fazer por, sei lá, talvez o marido dela pensasse mal dela. Mas é o marido dela, então eles não deveriam compartilhar tudo um com o outro, sabe? Eles deveriam se conhecer verdadeiramente e não tipo, eu preciso esconder isso, senão talvez ele não goste de mim. Então a gente tem muito esse debate. Eu achei isso muito legal, porque um casamento, ele é bom, mas ele é um desafio. E eu achei muito legal essa visão de casamento dos dois lados, sabe? A Lila, ela já é uma personagem um pouquinho mais complicada, né? Ela tem 20 e poucos anos, então eu entendo a complexidade dela no livro, porque assim, ela é uma garota que tá vivendo a vida agora, ela não sabe exatamente se gosta da profissão dela, ela trabalha com a mãe numa galeria de arte, ela não sabe se é isso que ela quer fazer da vida dela, né? Na verdade, ao longo do livro a gente vai descobrindo também, mas o que dá pra perceber é que o que eu acho que ficou muito legal, ela acabou de conhecer a Phoebe e ela conta tudo pra Phoebe, sabe? E a gente não entende se é porque ela acha que a Phoebe vai fazer o que ela falou que ia fazer, né? O dito... Ou se é porque, tipo, ela não tem mais ninguém pra compartilhar. Então ela precisa tirar essa máscara e falar o que ela tem que falar, sabe, pra alguém. Um ponto que eu achei, quando eu comecei a pesquisar um pouquinho sobre pra entender como era o livro, né, antes de eu ler, eu entendi que elas virariam amigas durante o livro. Só que eu acho que elas são amigas, sim, acontece, né? Uma amizade entre elas. Mas eu acho que poderia ter sido um pouco mais... Dava pra aprofundar um pouquinho mais isso, sabe? Acho que a Lila se abriu muito mais com a Phoebe do que a Phoebe se abriu com ela. Mas tá tudo bem, porque afinal a gente tá falando de pessoas reais, né? A Phoebe não queria depositar nada em ninguém. Ela não foi ali pra aquilo, embora ela tenha aprendido muitas coisas, né? E também vi pessoas questionando o final do livro, mas eu não imaginei que seria nada diferente de como foi. Quando a gente começa a acompanhar a história, sabe? A gente vê sim um crescimento de todos os personagens ali, não só da Phoebe e da Lila. Também tem o Gary, que é o noivo. Ele participa bastante também da história. A gente vê também a Marla, que é a irmã do Gary, né? A cunhada da Lila. Futura cunhada, né? No começo, a Marla é insuportável. Ela é insuportável. Mas aí a gente descobre que ela tem um problema e tá tentando viver com aquilo e às vezes ela é amarga e despeja nas outras pessoas por isso, sabe? Não que isso justifique, né? Mas você vai conhecendo as pessoas, sabe? E eu achei isso muito legal. Porque a narrativa poderia ficar somente ali no casamento ou no foco central, que seria, o que a Phoebe vai fazer nessa última noite dela? Só que não. Abre bem os personagens, a gente conhece um pouco de cada um, até da mãe da Lila, que a Lila vê a mãe como uma bêbada. Só que ela tem uma conversa com a Phoebe em um determinado momento do livro que eu achei muito legal. Eu realmente achei muito legal. Eu acho que é isso que mais me cativou na história, sabe? São histórias reais com personagens, obviamente, fictícios, né? Mas parecem reais, sabe? A gente consegue se identificar. Tipo, eles fazem muita idiotice também. O Jim é o cunhado, né? É o cunhado? É mais ou menos. E ele fala umas coisas, ele faz umas coisas que você fala, não, pelo amor de Deus, não faz isso.
e chega a ser engraçado, sabe? Contribui muito pra história. E eu entendo porque que ele ganhou de melhor ficção, porque um livro bom faz você pensar. Mas eu não diria que ele foi o melhor livro que eu li esse ano, sabe? Como eu ia ter que devolver o livro pra minha amiga, eu aproveitei que eu peguei ele no Kindle, né? E fiz algumas marcações aqui também. E eu vou ler algumas delas pra você. Mas a vida é estranha. Sempre achando que é essa uma coisa que vai te fazer feliz. Porque aí você conquista. Só que talvez não fique tão feliz quanto imaginou que ficaria. Porque todo dia continua sendo apenas todo dia. Como se a felicidade ficasse tão grande que você não tem escolha a não ser viver dentro dela. Até não conseguir mais ver e nem sentir. Então você começa a se fixar em outra coisa. Quero uma filha. E aí a filha está aqui. E essa felicidade é tão grande que começa a não parecer nada. Como se fosse só o ar que te cerca. É tipo aquela frase, a ânsia de ter e o tédio de possuir. Bom, eu sei que não foi uma resenha super imersiva, onde eu fiz separado uma parte sem spoiler, uma parte com spoiler para quem quisesse, mas eu tinha que gravar esse vídeo aqui, registrar esse momento, porque foi um livro que eu achei muito legal. A descoberta que a Phoebe vai tendo ao longo do livro, e não só ela, a Lila também, né? Até a gente entender como vai acontecendo tudo pra entender o final do livro. Eu acho que foi uma leitura muito gostosa. É uma leitura que você não faz meramente pra ler, pra ver o que vai acontecer. Você pode puxar algo daquilo, sabe? E eu acho isso muito incrível. E eu gostei bastante. Foi um livro que eu avaliei com 4 estrelas. No aplicativo do Scoob, esse livro tem a nota 4.2, sendo que mais de 1000 avaliações estão ali computadas, né? Mas no Goodreads, ele tem uma avaliação de 4.1 e conta com mais de 760 mil avaliações. Mas, gente, eu achei um livro muito gostoso. Eu super indico se você tá querendo ler, mas não vai achando que vai ter um grande romance, que não é muito a proposta do livro, embora tenha. Ele é um livro que tem drama, ele tem muito humor, embora não pareça. Ele é um livro engraçado. Ele é um livro sensível, porque fala sobre suicídio abertamente e fala também sobre filhos não poderem engravidar. Isso tem no enredo, fala também sobre traição, então pode ser sensível para algumas pessoas, então vá sabendo disso. Bom, é basicamente isso que eu queria falar aqui com vocês hoje. Faz um tempinho que eu tô tentando trazer um novo vídeo aqui pro canal, mas tá difícil. E como eu aproveitei o gancho dessa leitura, eu falei assim, eu não vou deixar passar. Mesmo que eu não tenha estruturado um vídeo para ser super elaborado, antes feito, né, do que não feito. Então, eu quero tentar tirar isso da minha cabeça, sabe? De, nossa, tem que ser perfeito, tem que ser assim, 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 pra eu poder postar. E não, eu quero fazer um bate-papo aqui. Então, eu quero trazer mais histórias e também compartilhar algumas coisas com spoiler pra ter uma conversa aqui entre a gente. Mas, de pouquinho em pouquinho, eu vou conseguir me encontrar nesse formato de vídeo. E pra você que continua aqui até o final, eu te agradeço. Se você quiser, pode se inscrever aqui no canal. Eu vou falar sobre livros, rotina e essas coisas na vida de uma garota CLT normal. Ainda estou tentando descobrir um meu jeitinho de vídeo, mas por enquanto eu tô aqui tentando fazer o meu melhor. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder o próximo vídeo e eu espero conseguir trazer um vídeo uma vez na semana. Mas é isso. Se você leu o livro, depois me conta aqui. Ou se você já leu, me conta aqui também qual foi a sua percepção. Se você pensou alguma coisa igual a mim, ou se você detestou algum personagem, me conta aqui embaixo também. E até a próxima!